Olá pessoal, tudo bom? Então, bem-vindos aí à nossa terceira aula de marketing, né, do nosso curso de Fundamentos de Marketing Aplicado à Logística. E mais uma vez, obrigado por vocês estarem me acompanhando as minhas aulas. Eu espero que vocês estejam gostando. Como eu estou gravando essas aulas tudo junto ainda, né, tipo antes, na verdade, das nossas aulas começar, eu espero que a gente tenha oportunidades ainda de trocar algumas ideias, talvez no formato online, de videochamada, mas enfim, nesse momento aí a gente já vai estar preparando para vocês aqui essas aulas de maneira antecipada. E eu queria que vocês pegassem aí, a gente vai estar fazendo também algumas atividades aqui hoje, tá? E eu queria que, lembrando aí, né, na primeira aula eu falei sobre insights. Logo no começo da aula, insights são aquelas ideias que às vezes estão borbulhando em nossa cabeça, assim, e a gente não pode deixar passar uma oportunidade dessa. E eu quero então que vocês peguem nessa aula aí papel e caneta, que vocês anotem aí, e caso estejam atentos para esse tipo de insights durante as aulas. Eu vou estar trazendo uma aula aqui com muitos exemplos, né, com alguns exemplos práticos, e nesse tipo de aula é super comum, assim, de alunos meus terem ideias de novas empresas, terem ideias de novos serviços, terem ideias de novos negócios. Então, usem suas ideias aí e coloquem em prática. Então, espero que a aula ajude vocês a construírem um conceito legal de marketing, mas também um conceito para a vida de vocês, como novas ideias, como crescimento, como carreira. Tá bom? Então, eu vou tirar daqui minha imagem, ela vai aqui para o canto, acho que não vai aparecer depois, e eu vou compartilhar com vocês aqui o meu slide, tá bom? Só um minutinho. Estou aqui ainda com vocês. Aqui são as aulas que a gente está gravando. Então, vamos lá. Bem, pessoal, como eu falei, a gente vai estar hoje aqui falando sobre, nas nossas aulas, tendências, mudanças e tendências. A gente começou a falar um pouquinho disso lá na aula passada, né, sobre um pouco das orientações do mercado. E hoje eu quero trazer para vocês tendências. Então, o marketing veio se atualizando com o passar do tempo, né? A gente hoje fala-se sobre um marketing muito mais online, muito mais digital, um marketing muito mais direto, com uma estrutura gigantesca assim, de relacionamento com o cliente. E eu quero destacar aqui, nossa aula vai ser dividida na parte teórica, que eu vou construir aqui com vocês alguns pontos, e aí na parte prática, que vai ser uma atividade que eu vou querer que também vocês façam, para que vocês aprimorem, né, e absorvam conhecimento. E aí essa atividade é bem interessante, porque é nessa atividade que muitos alunos meus, inclusive, tiveram ideias de negócio, ideia de criação de coisas diferentes, enfim. E aí até ganhar dinheiro. E quem sabe vocês vão ter essas ideias aí também na atividade final. Então, seguindo aqui, nossa aula 3 e só para explicar mais uma vez como é que eu vou estar fazendo aqui as atividades. Por enquanto, caso exista alguma mudança, a gente vai se conversando, mas por enquanto vocês vão estar pegando essas atividades, mandando para o e-mail, isso aí vai ser em um texto, né? Mas mandando para o e-mail do representante, e o representante vai condensar isso aí esses arquivos, com o nome de cada equipe, o nome de cada participante, e me mandar esses arquivos num único e-mail para que eu possa corrigir, enfim. Num futuro próximo a gente está debatendo sobre esses pontos de melhoria, tá bom? Seguinte, vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui o time. A gente quero falar aqui hoje sobre as mudanças, né? Como eu falei, tendências. O que seria tendências? Quando a gente pensa em tendências, o que é que vem na cabeça de vocês sobre tendências, né? Sobre mudanças e tendências. Tendências é uma palavra, tendência é uma palavra muito interessante que eu amo. Eu particularmente amo falar sobre tendências, sobre novidades, isso me motiva muito. Mas tendência vem muito, eu acho que um pouco do trend, beyond trend, tipo assim, tendências do inglês, né? Tipo, aquilo que a gente, que é novidade, aquilo que é um novo formato.
é um novo jeito de fazer. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é como que o marketing tem mudado hoje, né? Qual que é o novo jeito do marketing, como que o marketing mudou o pensamento lá de trás para o pensamento que ele tem hoje. E ainda com algumas evoluções, a gente não vai falar ainda sobre marketing digital aqui lá para frente, mais específico, vamos falar. Tem uma aula lá no final do semestre sobre isso, mas por enquanto eu quero que vocês comecem a abrir aí essa mente para esses modelos aí. E eu vou trazer alguns exemplos práticos para que vocês entendam isso aí. Então, o que é que está acontecendo aí com essas tendências? Deixa eu puxar para cá. Tá. E aí, essas tendências aqui, ó, que está acontecendo, né, no mercado e tal, a primeira coisa que tem acontecido de maneira geral é as organizações. Quando a gente vai pensar em tendências de marketing, a gente vai estar falando aqui em tendências de gestão, tendências de administração, tendências de processos voltados. E lembre que marketing é relacionamento e valor do cliente, né? E aí a gente é, a, a primeira grande mudança que eu queria destacar aqui é as organizações ou o modelo das organizações passaram de organização por unidade de produtos para a organização por segmento de clientes. Ou seja, o foco mudou de produtos. Deixa eu pegar aqui minha canetinha para que vocês visualizem. O foco mudou de produto, né, a gente viu isso na aula passada, para foco no cliente. Tem uma história bem bacana que eu queria contar para vocês aqui sobre isso, que talvez alguns de vocês já ouviram. O que que acontece? Quando foi criado o primeiro carro chamado modelo T, de Ford, né? Ford, ele o primeiro carro aí a motor, né? Digamos assim. Ford, ele era um visionário para a época dele, mas ele tinha uma ideia assim. O marketing naquela época, a venda naquela época era muito voltado para essa parte de produto. E ele fez um carro, que era o modelo T. Esse modelo T ele tinha uma especialidade, uma peculiaridade, na verdade. E era meio que um slogan assim que acontecia que era, ele dizia assim, você pode comprar qualquer carro. Só tinha dele, né? Que é o modelo T. Você pode comprar qualquer carro, desde que seja preto. E aí ele só criou carros pretos. Por quê? Era uma tendência muito voltada ainda para a produção e para o produto. Lembra que a gente falou isso lá atrás? E o mais importante era eu empurrar o que eu vendia. E aí a gente tem aqui uma produção empurrada, né? Eu crio algo, empurro para o mercado, e não como hoje eu faço, que eu puxo essa, tipo, eu vou lá, estudo o mercado e puxo essa informação. Então, Ford, quando pensou, ele foi feliz naquele tempo, claro, vendeu bastante carro, mas a ideia dele era construir um único produto que tinha um custo de produção mais baixo, né? Que era, se eu tenho um carro com uma cor só, é muito mais barato para eu vender no mercado. Então, facilita o meu processo de produtividade. Então, ele pensou em produtividade, em produção, em produto, o que, que fica mais fácil para vender, a manutenção é tudo uma coisa só e tal. E aí, ele não pensava nos desejos que as pessoas queriam carros de cores diferentes, por exemplo, né? E aí ele deu esse foco. E aí uma das grandes mudanças que a gente vai contextualizar, a gente viu isso aí muito mudou lá para a década de 1950 e 60, da organização que pensava desse jeito, como Ford, para produto e produção, para pensar no cliente. Não, o cliente quer um carro branco agora, o cliente quer um carro amarelo. O cliente, hoje, se você for em algum site de montadora, eu acho que a Fiat faz isso, você pode montar o seu carro, por exemplo, ou o seu computador, ou o seu celular no site da cor que você quer. E eles entregam esse produto para você, com cor, com modelo, é especialmente para você. Isso é foco no cliente, isso é foco nos desejos e demandas do cliente. Uma outra mudança aí foi do fazer tudo para comprar mais bens e serviços de outras fontes. A gente está falando aqui sobre logística, que é um ponto ó, que vocês precisam estar atentos aqui, que diretamente impacta quando vocês entram aqui ó, no curso de logística. Antigamente, existia uma visão muito interessante que o marketing trazia, que as empresas e as organizações traziam, que elas começaram a pensar em eu vou construir toda a minha cadeia de produção. Então, por exemplo, se eu vou construir um carro, vamos para a história do carro lá, que eu tenho outro exemplo bem legal aqui. Se eu vou construir um carro e as montadoras elas queriam produzir, existe uma série de fornecedores de peças, de hidráulico, pneu,
o banco que é de couro, tipo, uma série de coisas. E antigamente, o que acontecia? As pessoas, a empresa achava que interessante era produzir tudo e eu não vou ter fornecedor. Eu vou produzir isso tudinho aqui para que eu tenha um custo menor. Sendo que foi percebido que quando eu faço dessa forma, eu perco muito tempo focando no que não é o meu negócio fim. Eu perco muito tempo quando eu faço isso, pensando tenho toda uma cadeia de fornecimentos e suprimentos própria, eu acabo desviando o meu foco em vender o que de fato eu quero vender, que seria carro, para ficar produzindo peça, banco, couro, pneu, tapete. Isso é muito trabalho e tirava o foco da empresa. Então a ideia é dar foco especificamente no que você quer. Então trouxe essa mudança. A Fiat é um conceito disso aqui em Pernambuco. Quando existe aqui o Polo, né? Polo Jeep Fiat, que fica em Goiânia, aqui no interior. E quando a Fiat veio instalar a fábrica dela no início, ela não veio só. Ela veio e hoje existe uma série, vamos chutar assim, uma média de 20 a 30 empresas nesse polo que são fornecedores Fiat. Ou seja, a Fiat não fornece nada praticamente, ela é uma montadora, ela não cria nada, ela é uma montadora. Então existe lá dentro do parque dela uma fábrica da Pirelli, por exemplo, que vai fabricar o pneu e vai botar na produção da Fiat. Existe uma fábrica de banco de couro, que vai produzir o banco de couro do carro e vai colocar na Fiat. Uma fábrica da peça do câmbio, que vai simplesmente colocar lá dentro e a Fiat vai montar. Então ela passou a não produzir mais e ter essa cadeia aí mais pulverizada. Então passamos de muitos fornecedores, né, para menos fornecedores em sistema. Exatamente o que aconteceu nessa questão da Fiat aí. E aí, ó, um exemplo bem bacana que eu quero trazer também para vocês aqui é o seguinte. A gente teve também o foco aí de marketing, vendas, e a gente está falando aqui agora de consumo, tá? Como que as pessoas consomem, como que tem sido esse processo de consumo, né, das empresas e das demandas que os clientes têm pedido para essa visão do marketing. O foco aqui foi mudado para foco em ativos tangíveis e para ativos intangíveis. O que é tendência hoje no marketing ou nas empresas é muito no intangível. Ou seja, antes o foco era no produto, a gente pegava, sentia. Hoje é com foco na intangibilidade da coisa. Como? Os principais, uma das maiores empresas hoje no mercado são as empresas que não fornecem absolutamente nada. E aí começa a ter um foco muito em serviço. E essas empresas não têm tangível, não tem, o que é tangível é aquilo que a gente é palpável, é aquilo que a gente consegue pegar. E intangível é aquilo que não é palpável, é aquilo que a gente não consegue pegar. Então, para ficar mais claro essa ideia, por exemplo, se vocês, não sei se vocês conhecem essa marca, se não conhecem, eu vou apresentar para vocês agora, chama Airbnb. Essa marca é uma das maiores redes hoteleiras de hospedagem, é uma das maiores redes de hospedagem hoteleira do planeta. E aí eu queria que vocês pensassem aí, perguntassem aí quantos hotéis essa empresa tem. Vocês acham que ela tem quantos hotéis? Tipo, 10 hotéis? É a maior rede de hoteleira e hospedagem do mundo. 10 hotéis, 20, 30, 50, 100 hotéis. Quantos hotéis eles têm? O Airbnb, ele tem zero hotéis. Ele tem zero prédio fixo. Ele é uma cadeia, eu não sei se vocês conhecem, então eu vou explicar um pouquinho como é que ela funciona. É um aplicativo, na verdade, é um site que as pessoas alugam. Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa um quarto que eu quero alugar para o Airbnb e disponibilizar. Isso no mundo todo. E aí eu posso colocar lá no Airbnb, fazer meu cadastro e as pessoas podem alugar parte do meu quarto, por exemplo, da minha casa que está livre. É, digamos que eu tenho uma pousada em Porto de Galinhas. E essa pousada em Porto de Galinhas é de Maria da Silva. E aí Maria vai lá e cadastra a pousada dela no Airbnb e as pessoas começam a buscar o quarto do hotel, o quarto da pousada dela para ficar um tempo. Ou eu tenho uma casa para alugar, ou eu vou alugar uma casa inteira na praia, um condomínio, enfim. Mas ele foca em hospedagem e ele não tem nenhum prédio. Então, essa ideia de eu não preciso ter prédio fixo
por exemplo, para ser a maior rede de hotel do mundo. Percebe? Então, essa mudança na visão e o consumidor começou a perceber isso. Então, o marketing começou a identificar. Quem identifica isso no consumo é o marketing. O marketing começou a identificar essa tendência, né? E aí, ó, Uber é exatamente a mesma coisa. O Uber é uma das maiores empresas de transportes de pessoas, transportes urbanos do mundo. E quantos carros a Uber tem que estão rodando aí na atividade dela fim? Nenhum, nenhum. Você sabe como funciona o Uber, então a pessoa pega lá o motorista e usa o carro dela. E o Uber recebe parte daquele pagamento e parte repassa para o motorista. Então, acabou com a tendência dos táxis, por exemplo, que as empresas tinham que ter um táxi, uma frota própria. E isso é um conceito muito voltado para essa visão aqui de que o intangível, né, ficou muito mais forte, ficou muito mais vivo. O consumidor começou a perceber mais isso e o marketing acompanhou. Uma outra tendência bem bacana aqui, né, da construção de marcas apenas por meio de propagandas para usos de mídias integradas. Oh, que legal isso aqui. A gente percebe que antigamente só existia TV e rádio, né, basicamente. As propagandas e as marcas, elas se divulgavam muito por esse serviço. Então, a gente passou a construir hoje, através das redes sociais, uma visão muito legal, muito interessante do que seriam essas marcas, de como construir essas marcas de maneira integrada. E aí a gente trouxe a inteligência artificial para dentro dessa ideia de comunicação e também trouxemos aqui as redes sociais integradas. E vê que legal, pessoal. Uma coisa aqui que inteligência artificial é algo que não é só robô e tal, mas você usa a inteligência artificial no seu celular, o Instagram, por exemplo, usa o Google usa no seu celular o tempo inteiro. Por que será quando você pesquisa, por exemplo, eu quero comprar um celular novo? Todos os sites de celular e todos os celulares na promoção do planeta vão aparecer para você em propaganda do Instagram, propaganda do Google, propaganda do seu e-mail. Isso é inteligência artificial. Isso é conhecer o consumo, o que é que o cliente está querendo. Lembra de necessidades? Eu entendi qual é a necessidade do cliente e agora eu vou oferecer para ele comprar. É isso que a inteligência artificial faz. Faz esse contexto de integração entre o que o público quer, o que, é que o consumidor quer e as empresas fornecem. A gente falou isso no primeiro dia de aula. E aí, essa inteligência artificial está muito interligada com as redes sociais. Então, que é uma nova forma de se relacionar. Então, as pessoas começam a consumir, por exemplo, muito com base nas redes sociais. A visão de blogueiros e influenciadores digitais que influenciam o consumo não existia há tempos atrás, de uma maneira tão massiva como existe nas redes sociais. E isso atrelado a uma inteligência artificial é algo que expande ainda mais as possibilidades de venda de um negócio, de um serviço, de uma marca ou de um produto de uma empresa, beleza? Então, isso é uma coisa que está sempre em constante mudança e está ao nosso redor e não tem volta mais. Então, a construção disso passou de ser apenas uma propaganda de TV para ser uma coisa integrada com inteligência artificial e usando mídias sociais. E aí, pensando nisso ainda, a gente tem uma tendência bem legal aqui, ó, da atração de clientes para lojas e vendedores para vendas online. Estamos passando por um processo de pandemia, né? Pelo menos nesse momento que eu estou gravando aqui a minha aula, a gente está passando aqui por um processo de pandemia, isolamento social e tal. E aí, o que é que acontece? Antes, as lojas, inclusive lojas de varejo, lojas com lojas físicas, tem muito esse bancos têm muito essa visão tinha essa visão de estar passando por esse processo de transformação digital, onde agências são importantes, eu quero abrir uma agência por dia, várias lojas e tal, não sei o quê. E aí foi entendido que não preciso de agência, eu preciso ter um banco no meu celular que faz tudo online, como o Nubank, por exemplo. E esse é um dos bancos que mais cresceram em 2018, por exemplo. 2019, perdão. E a gente ter essa visão de lojas do varejo, Magazine Luiza, Americanas.com, são lojas que
por um momento da pandemia, por exemplo, elas começam a investir muito mais no e-commerce, né, que é na venda online, do que na atração física. Gente, mesmo durante a pandemia ou durante qualquer crise, desde 2010, talvez aí, 2013, por aí, não sei exatamente a data, mas que o setor de vendas online, de e-commerce, tem crescido abundantemente, exponencialmente dentro do mercado. Vários segmentos estão em queda, mas, por exemplo, roupa. A roupa física caiu, mas roupa venda online subiu. Então, todos os mercados de venda online têm crescido muito. Então, a gente acabou de falar aqui, exemplos como Magazine Luiza, que a gente tem o Magalu, né? Essa aqui é até a Lu, todo mundo conhece a Lu, que vende para você e você não precisa de um fornecedor. A cadeia logística dessa coisa aqui, a Amazon, né? Associado também a um mercado de um grande varejista, a Alibaba, Mercado Livre, enfim. Isso aqui, pessoal, isso aqui é impactante demais na área de logística, porque isso fez com que a logística precisasse ter muito mais necessidade de crescimento, de redes mais estruturadas, de planejamento, de estratégia, de entrega, utilizando metodologias novas. Existe agora uma tendência de entrega, por exemplo, de comida pelo iFood, que já está em teste, de entrega por drone. Então, assim, eu que sou do logística, eu preciso entender que não é só caminhão que eu estou falando aqui, eu preciso entender que o Uber faz parte da logística de entrega de produtos também. Por exemplo, agora o Uber e o 99 tem entrega de produtos. Então, eu tenho o drone, eu tenho o Uber, eu tenho o Rappi, que faz entrega por bicicleta, eu tenho o caminhão. Então, assim, todo o processo de logística do pequeno, médio e grandes distâncias foi impactada positivamente pela transformação digital, por essa visão de trazer para a loja física. Antes a logística de entrega, de recebimento do produto era do cliente, e agora é da empresa. E aí as oportunidades na área de logística têm crescido muito por conta desse processo. Tá aí uma tendência, né? Para quem ainda não pensou, talvez aí no TCC, ou quem sabe aí, falar sobre esse tema, sobre tipo, a inovação e a tecnologia na logística, como que isso tem mudado, é um tema super em alta e super positivo. Assim, com certeza os profissionais de logística que tiverem essa tendência, essa curiosidade, a busca por entender esses novos formatos, vai se destacar muito no mercado. Então a Amazon, que é a maior varejista do mundo do e-commerce, e a Magalu aqui no Brasil, um dos maiores também, tem feito isso, assim como outras empresas. Né? Isso tem mudado o cenário logístico do Brasil, de Recife, do Brasil e do mundo. Uma mudança aqui para a gente seguir nesse formato é a mudança de tendências na administração do marketing com o foco antes era ser o melhor em tudo, para atender mercados diferentes. Para agora, eu quero atender mercados alvos específicos. Lembra que a gente falou na semana passada sobre, na aula passada, sobre nicho de mercado? As pessoas começaram a ter essa tendência de que, tipo, opa, eu tenho um restaurante, no meu restaurante eu vendo sushi, salada, churrasco. Eu trouxe a área de alimentos aqui porque é bem interessante. Aquele restaurante que vende sushi, salada, PF, arroz, feijão, macarrão, macarronada, tarará, não tem uma identidade cultural. Então, na área alimentar, na maioria das vezes, o restaurante precisa ter uma identidade cultural e é uma comida específica. Então, McDonald's é fast food. Mesmo que eu permute um pouco em algumas áreas, mas está dentro do fast food. Aí eu tenho aqui, por exemplo, Outback, comida australiana. Então, assim, eu preciso se adaptar, mas eu preciso trazer um contexto nicho de mercado. Eu atendo aquele público. McDonald's atende um público que busca preço baixo hoje e rapidez na entrega. Delivery, muitas vezes. Então, esse é um processo. O Outback, ele não preza, por exemplo, em rápido. Ele é aquele lugar, um ambiente, pessoas que buscam um ambiente diferente, é um preço mais caro, um poder aquisitivo maior, e com experiência de restaurante muito melhor. Então, vende comida, tudo, mas são situações diferentes. Então, a fase mudou muito. Agora eu preciso vender tudo para vender especificamente. Lembrando, quanto mais específico, quanto melhor eu entendo o meu público, quanto mais profundidade eu tendo com esse nicho de marketing, que esse nicho de mercado que eu atendo, a gente vai colocar. O marketing, né, teoricamente, ele é uma coisa assim, marketing
O marketing veio do marketing, que é mercado. Então, é entender esses mercados, como funciona, basicamente. E aí, ó, pegando esse gancho do restaurante aí que a gente falou um pouco, existia um foco antes, agora, existe um foco agora muito maior na experiência do consumidor. A experiência da individualidade, a experiência de ir lá, de perceber, sensorial, seja online ou seja presencial. Mas a experiência é o principal ponto. Então, assim, se você vai comprar um carro pela internet, você vai montar aquele teu carro ali, vai ter uma experiência bacana, show de bola. Mas quem tem que ter uma experiência física e presencial tem a experiência de sentir o cheiro do carro novo no drive-thru. Vocês sabiam que aquele cheiro do carro novo no drive-thru é um cheiro desenhado pelas equipes de marketing, inclusive? O cheiro de carro novo, que é colocado de maneira intencional nos carros, ele é algo que mexe com o subconsciente das pessoas, porque ele remete à novidade, a algo novo, e ele traz uma sensação de felicidade na compra. Então, quando faz o drive-thru o drive-thru não, desculpa, o test drive do carro, você sente aquele cheiro e aquele cheiro ali mexe com o seu emocional. Isso foi criado, desenvolvido por empresas que estudam marketing também para esse cenário. Experiência aí bem legal para sobre isso, de experiência. Starbucks, uma das maiores redes de cafeterias do mundo. E elas cresceram muito, a princípio, nos Estados Unidos e Europa, depois, e aqui no Brasil, ainda mais no Sudeste. As cafeterias como um todo, elas crescem no sentido de experiência, onde as pessoas passam horas lá dentro trabalhando, curtindo o seu café, se relacionando com as pessoas lá dentro do ambiente dela, tem um som agradável, uma cadeira confortável, e isso é experiência do cliente. Então, alguns clientes buscam isso aí. Cada mercado e cada nicho tem uma especificidade diferente. Uma outra empresa que trabalha muito com essa visão de experiência de mercado é a Apple, né? As lojas da Apple, no início, você tem uma ideia aqui, ela é aquela loja clean, mas que você tinha acesso, foi a primeira loja que começou a dar acesso às pessoas a mexerem nas máquinas. Eles mexiam, eles mexem no tablet, eles mexem no celular, eles usam aquilo ali. Então, a experiência do consumo. Existe uma loja chamada hoje Customer Experience, que é a experiência do cliente. Até em serviços a gente é muito comum que as pessoas, como eu falei já aqui em outras aulas, Netflix, é, 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 a Amazon Prime de vídeo, Globoplay, você é de graça no começo, para que você tenha essa experiência e só depois da experiência, com esse relacionamento, você venda para o cliente. Então, isso é uma visão bem bacana de que o marketing traz isso aí. E o mercado que não tem essa experiência passa por dificuldades hoje também, né? E aí, essa é a principal fonte assim, que eu queria trazer para vocês nessa terceira aula, tá? Sobre essas experiências no mercado. O que eu quero que vocês façam nesse tempo restante de aula que vocês têm é o seguinte: eu quero que vocês coloquem isso em prática, né? Que a gente vai pensar aqui agora em. Deixa eu voltar aqui, só para que vocês entendam. Antes de eu dizer aqui o que é a atividade, lembrando, por enquanto, o nosso meio de comunicação ainda vai ser o e-mail, e aí vocês vão passar essas atividades por e-mail do representante de sala, e ele vai me passar, ele ou ela vai me passar, que eu ainda não sei quem é, vai me passar de maneira condensada com o nome de cada equipe, tá bom? Então, na sua atividade, pode ser uma folha do Word, um arquivo, mas tem que ter o nome, equipe tal, fulaninho, 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 ciclaninho, tá bom? E aí vocês vão se juntar em equipes para construir isso. E eu quero que vocês pensem em algo inovador. Eu quero aguçar aqui a criatividade e a inovação de vocês, que é o que o marketing usa bastante. Vocês vão se tornar em grupos de 4 ou 5, tá? E eu quero que vocês vão criar ou adaptar um produto ou serviço ou um aplicativo de maneira inovadora, criar do zero. Aqui é como se vocês fossem montar, tá? Uma empresa, um negócio, ou um aplicativo, ou uma ideia, ou algo físico, ou inovador que ainda não exista no mercado. Quando eu penso aqui em inovação, você pode até, por exemplo, sei lá, eu quero criar um aplicativo que talvez já exista, mas eu estou melhorando aqui, isso aqui já é inovação, tá valendo. Então, adaptar aquele produto também vale. Eu quero criar uma caneta, que essa caneta também é uma bomba atômica, sei lá, né? E aí
Mas, por exemplo, a caneta que também era laser, né? Passador de slides, isso já existe, tá? Estou só dando um exemplo. Mas o cara que criou o passador de slide, ele adaptou a caneta para isso, né? Então é nessa linha que vocês vão trabalhar, tá bom? Pensando em coisas que ainda não existem no mercado, que não foram lançadas, e eu quero que vocês pensem em coisas diferentes, inovadoras, que deve ser algo aplicável, tá? Que seja aplicável e útil para a sociedade ou para um grupo de pessoas. Então, pode ter aí um cunho social, tem que ser uma coisa que tenha uma aplicabilidade passível de coisa, tem que ser aplicável, tem que ser real, né, o produto. E eu quero que vocês aí escrevam ou desenhem o protótipo num papel. Esse tempo aqui aí pode desconsiderar, mas eu quero que vocês escrevam como é que é, ou então desenhem esse produto. Vamos sumarizar aqui no descrever, e aí vocês vão descrever esse produto para mim no papel, no caso no Word, né? E aí vão passar para o representante e vão me entregar com o grupo. E aí tem que ter essas características de inovação, pode ser um aplicativo, um produto, um serviço, algo diferente. Mas eu quero que vocês descrevam isso, e isso pode ser em grupo. Dica. Você tem aqui essa dica. Dica. Nos primeiros, vocês podem usar aí, talvez eu acho que um tempo bom para criar isso aí, sei lá, 20 minutos, por exemplo, 10 a 20 minutos. Num tempo, metade do. Estipule um tempo. Como eu quero que vocês trabalhem isso aí em grupos, tá? Abram uma sala, ou no WhatsApp, ou em algum aplicativo de videoconferência. E aí, em grupo, juntos em grupo, eu quero que vocês troquem essas ideias. E aí, digamos que se vocês definirem 10 minutos para essa atividade, vocês vão usar os 5 primeiros, cronometrem isso, os 5 primeiros minutos, e aí tem que ter um líder aí, né, para acompanhar isso aí. Os 5 primeiros minutos para todo mundo dar ideias. Pode ser ideias estúpidas, ideias interessantes, ideias bobas, ideias que fazem sentido, ideias que não fazem sentido. Mas não tolham essas ideias nesse momento. Deixe todo mundo criar ideias, seja ela boa, ruim ou uma porcaria. Mas porque com essa criação dessas ideias, às vezes ruins, pode juntar duas ideias ruins, pode virar uma ideia boa. Então, na primeira metade do tempo, usem isso para pensar, vamos fazer isso? Anota. Então vai anotando todas as ideias, pede uma pessoa aí para anotar. E na segunda metade do tempo, por exemplo, nos últimos 5 minutos, vocês decidem e descrevem como é que vai ser o produto que vocês fazem de fato a criação. Isso se chama prototipagem, tá bom? E aí eu quero que vocês aguçem a criatividade de vocês, a inovação, eu tenho certeza que vai sair muita coisa interessante aqui. E se esforcem nessa atividade, façam de fato em grupo, usem a videoconferência aí pelo WhatsApp talvez, mas usem para que vocês interajam entre o time, entre as equipes, e descrevam isso aí para me entregar em uma semana também. Então, se hoje é sexta-feira, vamos entregar até a próxima sexta-feira, entregando aí para fazendo essa sumarização para o representante de turma e ele condensar para mim, tá bom? Eu vou estar mandando esse material para vocês como suporte, mas podem tirar um print da tela aqui se vocês quiserem, para anotar isso aí. E dúvidas, eu vou ficar disponível também aqui no e-mail. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou estar respondendo para você. Um outro formato de dúvidas também, que é sempre muito bem-vindo agora nesse formato online, né, mais prático às vezes, é o Instagram. Então, o meu Instagram é Ibson Almeida, tá bom? E aí, quem quiser me segue, porque eu acho que eu não consigo responder se não me seguir, me segue e, perdão, eu vou estar, deixa eu parar aqui. Se tiver alguma dúvida, professor, como é que eu faço isso aqui e tal? Na medida do possível, aí eu vou estar respondendo essas dúvidas dos grupos pelo Instagram também. Então essa é a ideia, né? Pensar, pega um produto, cria um produto, inova, não e pense em coisas diferentes que não existem no mercado. Essa é a ideia que eu quero que vocês pensem e tenham certeza que isso vai ser muito positivo. E eu já vi ideias sendo colocadas em prática, virando empresa com essa atividade. Não passem muito tempo, usem 10 a 20 minutos no máximo, 25 minutos para criar isso. Lembrando, metade do tempo inicialmente faz aí uma ideia de jogar ideias, de brainstorm, como a gente chama, né? E a outra metade do tempo usa para definir e ajustar tudo. Dica: defina um líder para essa equipe
E esse líder vai ser responsável, cada equipe de 5 pessoas, por exemplo, vai ter um líder, e esse líder vai ser responsável por anotar, por levantar, por sumarizar essas ideias dessa atividade. Então, com certeza aí vocês vão desenvolver habilidades do marketing, vocês vão ser criativos, vocês vão pensar em inovação, em demanda, em consumo. Pensem no que as pessoas, ó, pensem no que a gente aprendeu até agora. Necessidade das pessoas, nas demandas das pessoas, no que é que o mercado pode ser de um nicho específico, de um público geral, mas o que é que as pessoas desejam e necessitam. Às vezes elas nem sabem o que necessitam. Criem necessidades, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Dúvidas, entre em contato comigo pelo e-mail ibson17@hotmail.com ou, mais prático ainda, me sigam no Instagram, @ibsonalmeida, e façam lá suas dúvidas pelo direct, porque eu vou respondendo também, caso seja necessário. Beleza, pessoal? Um forte abraço, a gente se vê na nossa próxima aula e estudem, né? Revisem o material, a gente já tem aí umas 3 aulas, né? Então é sempre importante revisar o material, a gente vai ter muito conteúdo aqui prático, mas muito conteúdo também teórico, né? Então é importante ler os livros, os capítulos lá da Bíblia de Mar, do Marketing de Kotler, para que vocês tenham esse aprofundamento e essa memória, né? Eu vou também tentar compartilhar esse material com vocês, se vocês já tiverem esse material aí com vocês nesse momento, mas para que vocês possam construir isso juntos. Semana que vem tem mais atividade, mais coisa prática e mais conteúdo novo também, tá bom? Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.